Olá, meus amigos, lição número 13, a parte de terça-feira, falando sobre a morte de Moisés. Talvez um dos capítulos mais sinistros da Bíblia, ou de Deuteronômio, foi justamente a narração da morte de Moisés. Como este homem sofreu para levar esse povo até os limites da terra prometida. Como ele absorveu todas as coisas que estavam ali acontecendo, e ele amava esse povo, ele fazia de tudo para que esse povo não perdesse a chance de entrar na terra prometida. Tudo que Moisés passou, desde o chamado na sarça até chegar no limite da terra prometida, foi algo assim que deixou ou deixa qualquer pessoa impressionada. É muito triste você lutar, você tentar conquistar alguma coisa, e quando você está perto de colocar a mão naquilo que é o objeto da conquista, a pessoa então se vê privado disso, vê isso fugir das mãos. Isso dá uma sensação de derrota na pessoa. Moisés estava numa situação onde ele poderia sentir-se um derrotado, porque lutou tanto para chegar naquela situação e não conseguiu entrar na terra prometida. Há muitos anos atrás, alguns homens garimpeiros descobriram no Alasca que havia ouro no Alasca, e muitos correram para lá. Muitos fizeram fortuna, e entre esses homens todos havia um deles que trabalhou 10 anos para tentar ganhar alguma coisa, e o que ele conseguia pegar eram pequenas pepitas de ouro apenas para o sustento dele. Até que ele adoeceu, olhou para a velha mina que ele garimpava todos os dias e disse: eu não vou tirar nada daí, eu nunca consegui mais do que umas poucas pepitas, isso aqui não vai dar nada. Ele foi numa companhia mineradora, e a companhia não se interessou pelo terreno dele. Um homem apareceu e disse: o senhor quer vender para mim essa mina, esse seu garimpo? Ele disse: eu vendo. Quanto o senhor quer? Eu quero $10.000. O homem disse: eu dou $5.000 agora, em dinheiro. Ele pensou um pouco e disse: então me deu dinheiro. Ele então, derrotado, desanimado, pegou os $5.000 e então passou a viver na cidadezinha com esses $5.000. O homem que comprou a mina foi examinar o local onde o homem garimpava. E ele então começou a cavar e descobriu uma coisa. Ele viu um filete de água saindo ali daquela escavação. Ele disse: tem alguma coisa diferente aqui. Ele pegou e percebeu que tinha uma espécie de pó de ouro naquela água que estava escorrendo. Ele cavou 1 metro depois, descobriu o maior filão de ouro do mundo. O outro homem anterior, o dono anterior, desistiu a 1 metro de se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Era uma sensação de derrota muito forte para ele. Mas o homem que comprou aquele garimpo não deixou esse dono anterior totalmente desprovido de uma indenização. Ele foi atrás, disse: olha, o senhor estava a 1 metro de se tornar o homem mais rico do mundo. O senhor vendeu a sua propriedade por $5.000. Vou fazer o seguinte: eu vou lhe dar $500.000 para que o senhor possa viver o resto da sua vida sem se preocupar. E assim indenizou aquele homem, e aquilo que parecia uma derrota se transformou numa grande vitória para aquele homem. Moisés estava a alguns metros da terra prometida, mas não pôde entrar lá naquela terra. Deus negou a ele esse desejo, depois de tantas lutas, tantos obstáculos, depois de tudo que Moisés sofreu. Ele, porém, confiava na providência divina. Moisés não questionou a Deus, por incrível que pareça. Pergunta número 4 diz assim: como foi a morte de Moisés e o que Deus falou sobre a sua pessoa para mostrar que Moisés era alguém especial? O texto de Deuteronômio 34, verso 1 em diante, diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe para o Monte Nebo, a 850 metros de altura, até o cume do Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência eu a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. E assim ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou Deus num vale na terra de Moabe, e ninguém soube até hoje onde foi a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu.
e os seus olhos não se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel deram ouvidos a Josué como sucessor, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou a fazer na terra do Egito, diante de Faraó e diante de todos os seus servos naquela terra, em toda a mão forte, em todo o grande espanto que praticou Moisés diante de todo o povo de Israel. Nunca houve ninguém semelhante a Moisés. Para a pergunta, como foi a morte de Moisés e o que Deus falou sobre ele, a resposta é: o Senhor mostrou para Moisés a terra prometida e ele morreu contemplando a terra, e o Senhor o sepultou e disse que nunca houve um homem como Moisés, a quem o Senhor Deus falasse face a face e fizesse as maravilhas que fez por intermédio de Moisés. Interessante, Moisés foi realmente uma pessoa querida por Deus, a quem o Senhor mantinha, com quem ele mantinha um diálogo aberto. Haja visto que Moisés chegava até a aconselhar Deus quando as pessoas foram desobedientes, no caso do bezerro de ouro, ou nas águas de Meribá, ou em outra ocasião, quando o povo pediu carne, não queria mais o maná, e Deus disse: Moisés, se afaste desse povo que eu vou destruir tudo, destruirei todos eles e farei de você uma grande nação. E Moisés intercedeu pelo povo e disse: Senhor, não faças isso, Senhor, porque os povos em redor vão dizer: tirou eles do Egito para matá-los no meio do deserto. Ou ainda, tirou eles do Egito e não conseguiu colocá-los na terra prometida. Então, Senhor, por amor do teu nome, não faças isso. Eu peço que o Senhor ajude esse povo. Moisés chegou a dizer: se o Senhor não puder perdoar esse povo, eu peço que o Senhor me risque do livro que o Senhor tem escrito. E Deus disse: Moisés, eu não posso fazer isso. Eu só posso riscar uma pessoa quando a pessoa pecar contra mim de forma costumeira e nunca mais a pessoa quiser voltar para mim. Mas você não. Eu não posso riscar você do meu livro. Então, Senhor, perdoa o povo. Moisés era ousado até em algumas propostas diante do Senhor. Por isso, aquele momento que Moisés viu a terra prometida parecia um momento de derrota. Moisés olhou todas as coisas e Ellen White disse que Moisés teve uma visão, porque de onde ele estava não dava para ver tudo. E Moisés teve uma visão de tudo que iria acontecer com o povo de Israel até o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Moisés, ele era um homem assim, equilibrado. Ele não questionou com Deus, ele sabia da providência divina. Deus iria preparar alguma coisa especial para ele. Ellen White diz o seguinte, no livro Meditações Matinais, 2002, página 127, Moisés viu o povo escolhido, estabelecido em Canaã. Deus mostrou para ele em visão, estando cada tribo na sua possessão própria. Moisés teve uma perspectiva de sua história depois do estabelecimento na terra prometida. Ou seja, Moisés não era um fracassado. Moisés era um vitorioso. Ele queria ter colocado o povo lá dentro. Ele amava aquele povo. Moisés deve ter enchido os olhos de lágrimas ao olhar para a terra prometida, que ele lutou tanto. 120 anos esse homem teve. Desde que ele nasceu, ele foi assim destinado a ser um libertador. E Moisés agora, diante da terra prometida, não pôde entrar na terra prometida. Ele deve ter chorado muito, porque era o sonho dele, estabelecer o povo na terra prometida. Certa vez, um grande violinista chamado Paganini. Paganini era muito famoso, ele estava para se apresentar em um teatro, havia umas 500 pessoas. Na hora que Paganini ele foi colocar o arco sobre a quarta corda do violino, a corda arrebentou. Ele ficou espantado e o auditório ficou em silêncio. Ele então resolveu experimentar a terceira corda para ver se ela estava bem esticadinha. Quando ele tocou ali no objeto que afina, que assim faz a corda ficar enrijecida, a terceira corda também arrebentou. Todo mundo deu um murmúrio. Ele só tinha 2 cordas. Na hora que ele tocou o arco sobre a segunda corda também arrebentou.
as pessoas ficaram em silêncio total, algumas pessoas murmurando, pensando, não vai ter espetáculo. Foi aí que as pessoas se enganaram. O grande gênio da música, em uma corda só, ele tirou a mais bela melodia que o povo levantou eufórico e aplaudiu Paganini de pé. Podemos dizer que Deus pode fazer da nossa derrota uma vitória. Para muitas pessoas, a morte de Moisés foi uma derrota, mas para Deus foi uma vitória. E nós vamos ver então amanhã como é que isso se tornou uma vitória. Moisés descansou nos braços do Senhor. Sabe o que é descansar nos braços do Senhor? É a pessoa ter os pecados perdoados, é a pessoa ser justificada por Deus, é a pessoa descansar para uma nova vida na eternidade. Que Deus abençoe a todos, e se você estiver enfrentando alguma derrota, pode acreditar, Deus já tem a palavra de vitória para dar para a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a morte de Moisés foi um exemplo muito forte de que o Senhor guia todas as coisas para o bem dos teus filhos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a ti. Obrigado por esse exemplo de que o Senhor mostrou a este homem maravilhoso, esse homem que se colocou em tuas mãos, foi um instrumento em tuas mãos, foi o seu amigo pessoal. Obrigado, Senhor, por esse exemplo que o Senhor nos veja também como teus filhos amados. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no seu coração e que haja uma bênção nessa terça-feira. Estamos chegando no final do ano. Cada dia que vai chegando fica mais corrido, né? Corre para comprar coisa do Natal, vai no supermercado, estão lotados. Você pega a fila, corre para lá, corre para cá. O trânsito está abarrotado de carro e você fica preocupado porque as pessoas ficam assim, apavoradas, tentando juntar coisa, comida para fazer a festividade, para não faltar nada, estar em família. Pelo menos agora que a pandemia deu aquela amansada, aí as pessoas já estão pensando num convívio um pouco mais chegado com os familiares. Que haja uma bênção para você e sua família. Fica com Deus. Amém.